Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para analisar com vocês uma situação, mais uma vez, envolvendo o presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Hugo Mota, que está dando de cara, dando de frente, batendo nos bolsonaristas. Ele já encarou o Sóstenes Cavalcante, já encarou a bancada bolsonarista e deixou claro que não irá pautar a urgência do chamado PL da anistia. Isso gerou uma revolta na base bolsonarista, que disse que o Hugo Mota não está cumprindo o acordo, e que eles fecharam um acordo e que o Hugo Mota deveria cumprir o acordo, porque o acordo precisa ser preservado. Aqui tem um ponto interessante que eu preciso lembrar com vocês, que lá em 2024 ainda, quando começou aquela discussão sobre quem iria suceder o Arthur Lira, quem iria suceder o Rodrigo Pacheco, Câmara dos Deputados e Senado Federal, foi apontado ali alguns nomes, né? Inicialmente na Câmara o Elmar Nascimento, no Senado já estava decidido que seria o Davi Alcolumbre, e aí aos 45 do segundo tempo passou a ser o senhor Hugo Mota, o nome ali do Arthur Lira, que venceu a eleição. Na época, vocês vão lembrar que o PL colocou como condição para que votasse no Hugo Mota na Câmara dos Deputados e que votasse no Davi Alcolumbre para o Senado Federal, a obrigatoriedade dos dois presidentes pautarem o PL da anistia. Na época eu até brinquei, tanto aqui na Revista Fórum quanto lá no meu canal, dizendo o seguinte: olha, se eu fosse candidato a esses cargos aí, eu me comprometeria com eles em pautar esse tema, porque é inconstitucional. Iria pautar, iria passar, claro, geraria um desgaste, evidentemente, entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, mas aí é com os bolsonaristas, eu não tenho nada a ver. Eu pensaria assim, eu até brinquei na época aqui falando isso com vocês, né? Só que o que aconteceu? O Hugo Mota percebeu que o desgaste não vale a pena. Ele é um político jovem, inclusive é um dos mais jovens até então a se tornar presidente da Câmara dos Deputados, né? Se não me engano, ele é o mais jovem, não sei exatamente se ele é o mais jovem ou se ele é um dos mais jovens, mas ele foi alertado pelo STF e pelo Davi Alcolumbre o seguinte: olha, esse projeto ele é inconstitucional. Se a gente aprovar esse projeto aqui, ele vai cair no STF e isso gerará para a gente um desgaste completamente desnecessário. E é o que o Hugo Mota começou a fazer? O Hugo Mota começou a costurar um acordo ali que livraria supostamente os bagrinhos e que não livraria os bagrões. Como assim, Carlito? De acordo com vários portais de notícias e também os bastidores da política em Brasília, o Hugo Mota teria dialogado diretamente com o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, para que ele, junto com o partido, reorganizasse o PL da anistia. Que ao invés de estar como está hoje, que anistia todo mundo do dia 30 de outubro de 2022 até a data de hoje, que tenha cometido os mais distintos crimes, desde tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, associação criminosa armada, depredação do patrimônio histórico, depredação do patrimônio histórico tombado e outras coisas que envolvam, por exemplo, a coisa pública. O Valdemar foi orientado pelo Hugo Mota para fazer o seguinte, inclusive também os financiadores, né, os caminhoneiros e tudo mais. O Hugo Mota orientou que o Valdemar coloque apenas os bagrinhos, que se coloque ali, por exemplo, que só se vai anistiar os crimes de associação criminosa e o crime de depredação do patrimônio público. Isso não abraça o Bolsonaro e nem abraça uma parcela significante que está presa ou que está sendo processada pelo 8 de janeiro. E aí o Hugo Mota recebeu uma resposta positiva do Valdemar e também recebeu, até onde as informações de bastidores em Brasília trazem conta, que também teria recebido uma resposta positiva do STF, que teria dito o seguinte: olha, os crimes mais brandos talvez eles consigam aí anistiar, agora os mais graves não. Quer dizer, alterando a lei, né? Porque em tese eles não podem anistiar nada. Mas talvez a solicitação ali de um projeto de anistia em tese para crimes mais brandos passaria. Os mais graves não, por quê? Porque além de violar o que diz o artigo 5º, inciso 43 da Constituição, também viola o que diz o artigo 5º e o artigo 60, parágrafo 4º, se não me falha a memória, da Constituição também. E aí o Valdemar aceitou isso, o Bolsonaro ficou revoltado ao saber que o Valdemar aceitou isso, topou isso, e aí, porque não foi pautada a urgência na semana passada, o Sóstenes Cavalcante começou a pressionar o Hugo Mota e uma associação de vítimas e familiares do 8 de janeiro no Instagram começou a cobrar o Hugo Mota. O que é que o Hugo Mota fez? Bloqueou eles. Por quê? Se eu falar para vocês aqui que existe um perfil ou uma associação
dos familiares e vítimas do 8 de janeiro, vocês vão entender que a gente está falando aqui dos policiais militares que quase perderam a vida, dos policiais legislativos que quase perderam a vida, dos seguranças do STF que quase perderam a vida. É o que vocês pensariam, né? Mas não. Os indivíduos que tentaram dar um golpe de Estado no 8 de janeiro, eles que se consideram vítima. E aí o Hugo Mota meio que revoltado com essa encheção de saco desse povo, porque não vai ter anistia para bandido, não vai ter anistia para golpista. Como diria o Bolsonaro, não quer estar preso, não mata, não rouba, pô, tá ok? Não comete crime. Então se vocês cometeram um crime, tem de ser punidos com o rigor da lei, porque esses pobres coitados que estão aí hoje pedindo anistia, pedindo isso ou pedindo aquilo, queria que eu morresse, que você morresse, que o Rovai morresse, que a Adri morresse, que a revista Fórum deixasse de existir, e provavelmente muitos de nós estaríamos ou presos, mortos ou fora do país nesse momento, com a ditadura implementada pelo Bolsonaro. E é o que aconteceu. Ao perceber que o Hugo Mota não iria pautar a urgência, porque o Colégio de Líderes achou que é mais importante outras pautas, inclusive o próprio Hugo Mota já falou publicamente o seguinte: não deixarei que a pauta da anistia atrapalhe pautas importantes para o Brasil, como, por exemplo, a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000. E aí o advogado dessa associação de familiares e vítimas do 8 de janeiro publicou o seguinte nas redes sociais, marcando o senhor Hugo Mota: ressaltamos que sempre mantivemos o respeito e a urbanidade no trato com todos os parlamentares e instituições. Claro, por isso que vocês queriam dar um golpe de Estado, né? Não você, né? Os representantes, os familiares, ou melhor, os indivíduos que os familiares montaram a associação. No entanto, não abriremos mão de nosso dever enquanto cidadãos e representantes de centenas de famílias atingidas, de cobrar posicionamentos e ações concretas do parlamento frente às arbitrariedades que vêm sendo cometidas contra pessoas simples e comuns da nossa sociedade. Aqui eu concordo, né? Tanta gente passando fome na rua, sem ter moradia. Realmente as pessoas simples e comuns precisam realmente de um cuidado maior do Congresso Nacional, projetos mais importantes, né? Mas os vagabundos que deram o golpe de Estado, que tentaram dar um golpe de Estado, têm de ir pro xilindró, sem muita conversa, sem muita enrolação. E aí o que aconteceu? Desde o dia 25, tem viralizado nas redes sociais declarações do Hugo Mota e de pessoas no entorno do Hugo Mota dizendo que hoje o PL da anistia passou a ser um sonho, que a possibilidade desse PL passar não existe mais. E eu aqui neste canal da Revista Fórum e no meu canal Historiador venho dizendo isso há muito tempo, né? Não é porque eu sou um adivinho, né? Alguém especial. Não, é porque eu conheço o que diz a lei e apesar de toda a movimentação política que pode gerar, todo o clamor jurídico que pode gerar ali, e político, melhor dizendo, que pode gerar essa discussão do PL da anistia, no final das contas, se não tiver dentro da lei, não será colocado em prática, porque mesmo que passe na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, seja assessorado pelo Presidente da República, o STF vai derrubar. E a prova do que a gente está falando aqui é que o acordo de anistia, além de ter virado um sonho agora, em entrevista que o ministro Luiz Roberto Barroso concedeu ao Globo, ele disse o seguinte: anistia significa perdão e o que aconteceu é imperdoável, disse o presidente em entrevista que ele deu ao Globo, e ainda disse que o desejável é que Bolsonaro seja julgado até o final de 2025. E como a gente também já citou aqui em participações na Revista Fórum, a gente precisa lembrar que é provável que o Bolsonaro já seja condenado e preso entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026. A prova disso é a decisão tomada pelo STF, que decidiu pela prisão do Collor e que não aceitou um recurso protelatório pleiteado ali na justiça pela defesa do ex-presidente do Brasil impeachmentado, no início da década de 90. Eu quero trazer aqui um pedacinho do que disse o ministro Barroso na entrevista que ele concedeu ao Globo, que traz o seguinte: o Supremo aplicou a legislação editada pelo Congresso nos julgamentos do 8 de janeiro, ressaltou o ministro. A solução para quem acha que as penas foram excessivas é a mudança da lei. Não acho que seja o caso de anistia, porque anistia significa perdão, e o que aconteceu é imperdoável. Mas redimensionar a extensão das penas, se o Congresso entender por bem, está dentro da sua competência. Traduzindo, meus amigos, se quiser discutir a pauta que a gente já citou aqui, que é o acordo ali, meia boca, né, nem lá e nem cá, que o Valdemar quer, concordou, que o Hugo Mota quer e concordou, é só colocar para a anistia os crimes menos graves, como depredação do patrimônio público, depredação do patrimônio histórico tombado e associação criminosa.
E é isso que está deixando os bolsonaristas em desespero. Como a gente já citou aqui, essa discussão sobre pele da anistia nunca foi para liberar a Bárbara, a Débora do Batom, a Fátima de Tubarão, o Clezão se não tivesse morrido. Sempre foi para libertar o líder da trama golpista e da chamada organização criminosa, segundo denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal. Quanto a vocês, meus amigos, que estão presos, lembrem, tá? Muitos poderiam ter feito acordo de não persecução penal, inclusive essa semana, se não me falha a memória, o UOL fez uma matéria extremamente importante mostrando que um indivíduo que fez o acordo de não persecução penal não aprendeu nada sobre a democracia, ao contrário, ainda disse que foi perda de tempo o curso, que é um curso de esquerda, e realmente talvez seja um curso de esquerda na cabeça de vocês, né? Porque nós estamos defendendo a democracia enquanto vocês estão defendendo o golpe de Estado. Então, realmente, se este é o critério que vocês estão utilizando para entender se o curso é de direita ou de esquerda, para mim não tem problema nenhum que você enxergue um curso de democracia como sendo um curso de esquerda, porque diferente de vocês, nós não somos fascistas, não somos bandidos, não defendemos golpe de Estado, ao contrário. Neste momento, inclusive, muitos desses vagabundos que foram presos no 8 de janeiro por tentar contra o Estado democrático de direito e contra a democracia brasileira, estão tendo aí o julgamento justo por conta da defesa que nós fazemos do Estado democrático de direito, da democracia, para que fique bem redundante, e do devido processo legal. Quanto aos indivíduos que não cometeram nenhum tipo de crime, fiquem tranquilos. Quanto àqueles que cometeram crime, só posso dizer para vocês uma coisa: é só sentar e chorar. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!